Na aula de hoje, iremos trabalhar com as grandezas inversamente proporcionais. Como o próprio nome já diz, uma razão vai ser a inversa da outra, ou seja, quando uma razão aumenta, a outra diminui, ou vice-versa. Quando uma diminui, a outra aumenta. Vamos resolver aqui alguns exemplos para ficar melhor entendido. Exemplo 1. Se 4 máquinas fazem um serviço em 6 dias, então 3 máquinas farão o mesmo serviço em quantos dias? Então, já coloquei aqui as grandezas que nós estamos trabalhando, que são as máquinas e as quantidades de dias. Então, eu vou preencher aqui essa minha tabela para ficar melhor de entender a questão. A questão disse que 4 máquinas fazem um serviço em 6 dias. Então, 3 máquinas, então aqui onde tem máquinas eu vou colocar o 3, farão esse mesmo serviço em quantos dias? Como eu não sei a quantidade de dias que elas irão fazer esse trabalho, eu vou colocar um X aqui. Então, vamos analisar aqui. A quantidade de máquinas eram 4 e ela diminuiu para 3. Então, aqui, ela diminuiu a quantidade. Se para fazer o mesmo trabalho, 4 máquinas demoram 6 dias, se eu diminuir a quantidade de máquinas, então eu vou pensar, esse X aqui vai ser o número que vai aumentar a quantidade de dias ou que vai se diminuir com relação aqui ao 6, né? 4 máquinas fazem o mesmo trabalho em 6 dias, eu diminuí a quantidade de máquinas. Quer dizer que eu vou ter que aumentar a minha quantidade de dias. Então, uma grandeza diminuiu, enquanto a outra ela irá aumentar. Logo, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Quando uma diminui, a outra aumenta. Então, aqui a gente vai ter que inverter uma razão, certo? Então, eu vou trabalhar com a primeira razão do jeito que ela está, 4 sobre 3. Repito a primeira razão. Coloco a igualdade. E ao invés de colocar 6 sobre x, eu inverto. Eu faço a troca de numerador com o denominador. Então, o x fica aqui no numerador e o 6 vem para a parte de baixo. Eu só inverto uma razão. E agora eu vou resolver utilizando o meio pelos extremos, que é multiplicar cruzado. Então, de um lado vai ficar 3 vezes x, que é 3x, e do outro vai ficar 4 vezes 6. Baixo 3x, 4 vezes 6, 24. Esse 3 que está multiplicando o x, ele passa pela forma inversa, né? Pela operação inversa, que é a divisão. Então, vou ficar com x é igual a 24 dividindo por 3. Logo, o valor do meu x é 8. Então, de fato, se eu diminuir a quantidade de máquinas, eu vou precisar de mais dias, né? Uma diminuiu, enquanto a outra aumentou. Estava de 4, baixou para 3 máquinas, e a quantidade de dias estava em 6 e aumentou para 8 dias. O exemplo 2 diz o seguinte: 8 digitadores que trabalham na mesma velocidade digitam um livro em 8 horas. Em quanto tempo 4 desses digitadores faziam o mesmo serviço? Então, já deixei aqui a tabelinha, a gente vai só preencher. Ele disse o quê? Que 8 digitadores, então, tem digitadores, eu coloco o número 8, digitam um livro em quantas horas? Em 8 horas, certo? 8 digitadores digitam um livro em 8 horas. Aí, ele baixou a quantidade de digitadores. Vai ser agora só 4. Então, eu já tenho aqui, ó, que minha grandeza aqui diminuiu, né? Estava em 8, ele baixou para 4. Essa diminuiu. Aí, ele pergunta em quantas horas 4 digitadores fariam esse mesmo serviço. Como aqui não tem nenhum número para ser colocado, eu vou colocar o x. Se eles vão fazer o mesmo serviço e a quantidade de pessoas que fazem esse serviço diminuiu, quer dizer que a quantidade de horas irá aumentar. Ele vai precisar de mais horas para fazer esse mesmo serviço. Então, quando uma grandeza aumenta e outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta, elas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou inverter a minha razão aqui de 8 sobre x, né? Eu vou ficar com x sobre 8. A primeira eu vou colocar do jeito que já está, que é 8 sobre 4. Posso até fazer a divisão. Igual a
não é 8 sobre x. Como elas são inversas, uma está diminuindo, a outra está aumentando, eu vou colocar x sobre 8. Não pode esquecer de inverter, porque se você não inverte, é como se elas estivessem sendo diretamente proporcionais. E como o próprio nome fala, inversa quer dizer que você vai ter que inverter uma razão. Então, aqui eu posso dividir 8, divide por 4, que dá 2. E aí, eu fico com x igual sobre 8, certo? Fazendo o meio pelos extremos, eu vou ter que x é igual a 2 vezes 8. Logo, x é igual a 16.